Esse vídeo aqui hoje vai ser babado, então você fica até o final, tá? Meu nome é Patrícia Barreto e eu estou lá no meu Instagram como Pati Barreto. Tá tudo muito dinâmico aqui hoje, olha só como que eu fiz. Eu coloquei uma caixinha de pergunta lá no meu Instagram, agorinha mesmo, deve ter umas meia hora e já está lotado de perguntas. Quais perguntas, Patrícia? Tudo! Pra você que tá se programando pra vir pros Estados Unidos, pra você que já está aqui, que acabou de chegar, que tá na situação de imigrante ilegal, assim como eu tô aqui pra poder esclarecer todas as dúvidas dos meus seguidores que foram lá encher minha caixinha. Provavelmente você tem a mesma dúvida que alguém que colocou lá. Então fica nesse vídeo até o final que eu vou tentar sanar todas as dúvidas. E se você gostar do vídeo também, você dá um joinha, compartilha com quem também tá se programando pra vir pros Estados Unidos. E não me deixa de seguir lá no meu Instagram, tá? Não deixa de me seguir lá e se inscreve aqui no canal também. Ai, meu Deus, não esquece de deixar um comentário. É muita coisa pra minha cabeça. Pro vídeo não ficar todo bagunçado, eu já vou começar logo assim, da primeira pergunta que vai dar o pontapé em todo o vídeo. Que é essa aqui, ó. A pessoa perguntou pra mim, onde você mora e por quê? Eu acho que a pessoa quis dizer o seguinte, por que você mora nessa cidade? Qual critério você usou? Por que você escolheu essa cidade? E eu tô pra falar pra vocês que não existe um critério, não existe um motivo. Eu moro aqui porque aqui o índice de assalto é menor. Não tem nada disso. Não tem nada disso. Eu moro em Framingham. Repete comigo. Framingham. Não fala Framingham perto de mim. Que os outros chegam aqui e falam Framingham. Eu moro em Framingham. Não, é Framingham. Já chega aqui, já aprende a falar o jeito certo, por favor. Obrigada. De nada. Eu moro em Framingham porque foi o lugar que teve a pessoa pra me receber. Com casa, com comida, com toda a estrutura pra eu chegar nos Estados Unidos. Então não preciso de motivo maior. Era onde eu tinha todo esse suporte, por isso eu escolhi Framingham. A pergunta recorde. Qual o valor do aluguel? É difícil de achar? Bom, no momento hoje em que nós estamos vivendo aqui, tá difícil de achar para todo lado. De acordo com as minhas pesquisas, o aluguel em Framingham é um pouco mais caro do que as outras cidades, a não ser que você esteja mais perto de Boston. Quanto mais perto de Boston, mais caro é o aluguel. Quanto mais afastado de Boston, mais barato é o aluguel. E eu tenho até um Reels lá no meu Instagram que faz os top 5, eu fiz os top 5 das cidades com os aluguéis mais baratos. E Framingham com certeza não está dentro desse top 5 aluguéis aqui, vamos supor, de estúdio. O aluguel aqui tá partindo de 1.800, 1.900 dólares. Um estúdio, 1.800, de um quarto, 2.100, de 2 quartos, 2.400, 2.500 e de 3 quartos, 3.300, 3.500 dólares. O aluguel aqui em Framingham não tá barato, tá difícil para quem acabou de chegar. Então, eu escolhi Framingham sem saber desses índices de valores de aluguel. Eu escolhi Framingham totalmente leiga, simplesmente porque era aqui que tinha a pessoa que ia me receber. Com certeza, se eu tivesse feito uma pesquisa, se eu não tivesse ninguém para me receber, se eu tivesse vindo com dinheiro em mão para eu me virar sozinha, sem ajuda, eu obviamente não escolheria Framingham, apesar de eu amar essa cidade. A gente costuma amar onde a gente chega, viu? Eu amo aqui, mas se eu tivesse chegado lá em Worcester, eu também amaria Worcester. E é assim que funciona. Eu não escolheria Framingham por esse valor. Todo mundo pergunta o que é aplicação. Aplicação é uma espécie de um currículo, de uma inscrição, de um formulário. Quando você vai arrumar um emprego, pode vir aqui preencher sua aplicação. É o mesmo que o currículo. Eu quero alugar esse apartamento, o que eu tenho que fazer? Preenche a aplicação, é onde você coloca os seus dados. Só para deixar claro que tem gente que fica perguntando o que é aplicação. E é isso. Aqui no condomínio, por exemplo, para você alugar o apartamento, tá? A moça perguntou se precisa ter documento para poder alugar o apartamento. E o que você precisa ter para tudo aqui nos Estados Unidos quando você chega ilegalmente é o seu passaporte. Abrir conta no banco, matricular, plano de saúde, alugar apartamento, comprar carro, tudo você usa o seu passaporte. E no site aqui desse condomínio, por exemplo, é a única coisa que me pediu: passaporte, endereço de e-mail, data de nascimento, nome completo, quantos filhos, se tem cachorro, quantos carros tem, quantas vagas vai ocupar no condomínio. Enfim, são essas coisas mais básicas que eles pedem para poder alugar. Tem lugar mais simples, mas aqui é assim. Consigo alugar a casa assim que chegar aí? Todo mundo consegue.
Se você estiver se programando e trazendo dinheiro, você consegue. Claro que você vai precisar de ajuda de alguém. Você também não tá vindo para os Estados Unidos sem conhecer absolutamente ninguém. Tem que ter pelo menos alguém aqui que você conhece para poder te dar uma assessoria. E se você não tiver ninguém que você conhece, busque uma assessoria. Eu não conheço alguma, se eu conhecesse, eu com certeza indicaria pra vocês, mas alguém precisa te dar um norte, precisa te ajudar. Eu tava até pensando em abrir uma assessoria pra mim, pra eu direcionar essas pessoas, mas eu fiquei com muito medo, porque as pessoas não entendem que a gente tá trabalhando na área, as pessoas acham que a gente tem que fazer isso de graça, e não é assim. Tudo envolve tempo, envolve conhecimento, envolve eu pegar o meu carro e ir ali no outro condomínio pesquisar a disponibilidade de apartamento pra quem tá chegando. Então, assim, as pessoas não entendem e acham que a gente tem que fazer tudo de graça, porque tem que ajudar como foi ajudado. E tudo é business, Vou fazer uma simulação rápida aqui pra você que tá vindo pros Estados Unidos e quer alugar um estúdio. Tá só você e a sua esposa, ou só você e o seu filho, ou só você, sua esposa e seu filho. Dá pra segurar as pontas num estúdiozinho? Um estúdio aqui tá em média aqui em Framingham, mas eu estou sabendo através de uma seguidora aqui em Ashland, que é 5 minutos de Framingham, é bem aqui do lado. Um estúdio é $1.400. Então vamos fazer dentro da base dos $1.400 que é aqui em Ashland. Em Framingham, 1.800. Lá em Ashland, 1.400. Eles vão te pedir 2 aluguéis. 1.400, 2.800. Mais um aluguel no valor do seguro. Qual que é a dica? Entra sempre no meio do mês para o final. Por exemplo, se você entrar dia 20 no apartamento, você só vai pagar 10 dias de aluguel, do dia 20 ao dia 30. Então, você paga proporcional 10 dias, mais um aluguel e o seguro. Então, isso aí vai reduzir um pouquinho e dar um tempinho aí de uns 15 dias para. Na verdade, isso é muito complexo. Eu costumo dizer que a pessoa tem que estar aqui nos Estados Unidos para alugar, para poder efetuar essa alocação, porque é muito mais complexo do que a gente imagina. O apartamento ele tem que estar available now, que é disponível agora, ou disponível dia 1º, ou disponível dia 20. Eu costumo dizer, uma dica, procurar sempre aluguéis, apartamentos ou casas disponíveis no meio do mês, tipo 20, 25, porque aí você vai ter um fôlego para você respirar. Você não vai pagar um aluguel e mais o último aluguel. Você vai pagar proporcional dos dias até vencer o próximo aluguel. Então você paga proporcional mais o último aluguel, só. Ah, Patrícia, mas dia 1º tem que pagar outro. Tem que pagar, mas é um espaço aí de uns 15 dias que dá pra você respirar e juntar um pouco mais de dinheiro. Já que aqui nos Estados Unidos a gente ganha semanalmente ou quinzenalmente. Então são estratégias são manhas que você pega quando você tá aqui, entendeu? Eu ia finalizar o tema locação, né, aluguel, mas essa pergunta é muito importante e eu decidi que eu vou responder ela primeiro. Como faz para alugar AP sendo recém-chegado e como comprovar renda para aplicação? Isso é muito importante porque eles pedem uma movimentação bancária, eles pedem um comprovante de pagamento, né, um contra-cheque. Então, assim, de cara, gente, meu Deus do céu, é muito complicado isso, porque você precisa ter um emprego. Você precisa ter um emprego, o seu patrão precisa te ajudar, te dar ali uma carta como você trabalha pra ele, como você tem essa renda. Mas você pode falar que você ainda não tem conta no banco, eles aceitam, não tem problema, mas você tem que comprovar renda, você tem que ter um patrão que vai ali te dar um contra-cheque, que vai ali te dar um comprovante de que você trabalha com ele e de que você ganha X valor por semana. Então, de qualquer maneira, você precisa da ajuda de um patrão, de alguém, entende? Então, para finalizar o tema casa, o tema aluguel, escolha a cidade, de preferência a cidade assim que o aluguel esteja mais barato. Eu vou indicar para vocês Fall River, Ulster, Salem, gente, Hudson, Clinton, são cidades, anota esses nomes aí, vai pesquisar, gente, bota no Google, bota no YouTube, bota no Instagram, são cidades que os aluguéis são mais baratos. Framingham não está nessa lista, infelizmente, o aluguel aqui tá muito caro, e são lugares que você com certeza vai arrumar um emprego. Sempre, o seu patrão sempre vai te ajudar, vai te dar uma carta como você trabalha pra ele. E são ajudas básicas que as pessoas fazem pelas outras aqui. Tem que tomar cuidado com as ajudas que você recebe? Tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado com os brasileiros? Tem que tomar cuidado. Mas essas ajudas básicas todo mundo faz. E é só você ter fé, você vai conseguir, eu tenho certeza disso. Finalizei esse assunto, vamos pro próximo tema. Vamos dar início a um tema bem polêmico. Essa é a maior dúvida de todo mundo.
De antemão, eu já vou avisando que eu vou regrar um pouco o que eu vou falar, vou medir um pouco a minha língua aqui. Minha língua coça de vontade de contar tudo, todos os detalhes, mas infelizmente é muito perigoso a gente entrar tanto assim, profundamente nesse tema. Mas a pergunta é, eu tenho vontade de ir, mas tenho medo de ir pelo México com minha filha. É muito perigoso a travessia? Óbvio. Com certeza. Essa responsabilidade não pode ser minha, não pode ser de ninguém. Essa responsabilidade tem que ser sua, essa decisão tem que ser sua. A travessia é perigosa, a travessia é dolorosa, a travessia é grande, a travessia é pra gente corajosa, porque colocar filho nisso aí não é pra qualquer um. E eu te digo assim com toda certeza que eu não faria isso novamente nunca mais na minha vida. Falar para não vir pelo México é o mesmo que falar para não casar. Quem quer, vai vir. Quem quer casar, vai casar. Quem quer engravidar, vai engravidar. Mesmo a gente dando inúmeros conselhos para não fazer tal coisa. E a travessia do México, eu costumo dizer que não é para qualquer um, porque lá você pode ver de tudo. A única coisa que eu não vi, e eu não vou mentir, eu não ouvi falar, nem de longe, é sobre abuso sexual, é sobre estupro na travessia. Eu não vi, eu não ouvi, eu não passei por isso, eu não vi ninguém passar, então eu desconheço esse assunto. Ah, mas então não tem? Não sei. Na minha experiência não teve, tá? Mas foi algo assim que, lembrando, chega meu corpo a arrepiar, porque eu não passaria novamente. Eu me hospedei no México, eu esperei o momento certo de ir pra travessia, eu enfrentei todos os meus medos, eu orei, eu chorei, eu desesperei, mas eu já estava ali, então não tinha como eu desistir, eu já estava ali. Então eu falei, pronto, agora ou nunca eu preciso ir. E eu fui, e eu andei um percurso, a polícia me avistou, eu me entreguei e entrei pro muro adentro, né? Entrei pelo muro juntamente com a van da polícia e fomos para uma detenção. Lá a gente foi atendido com comida, com água, pediu o endereço em que a gente está vindo para os Estados Unidos. Você não pode mentir, eu dei exatamente o nome de quem ia me receber, dei exatamente o endereço de quem ia me receber. Fiquei detida por alguns dias, separado do meu marido, não me separou dos meus filhos. Eu tive muito medo, eu chorei muito, mas no final do 6º dia eu fui liberada. Depois de muito sufoco, muito sofrimento, porque é muito incerto, eles não te falam o próximo passo, eles não te falam o que vai acontecer. Você não é bem tratado, você é tratado como um ser humaninho ali que tá invadindo o país deles, então tem um pouquinho de discriminação nisso aí, mas você não é violentado, você não seu animal, não tem nada disso. E a gente foi liberado e com o coração a mil, com aquele misto de sentimentos e pra nossa tristeza, a gente foi para um outro local que colocou a tornozeleira. A tornozeleira é padrão, é procedimento normal, muita gente julga, mas é o monitoramento do ICE, é o monitoramento da imigração. É para eles saberem aonde você tá, se você tá falando verdade, se você não vai fugir. Tem gente que corta a pulseira e joga no lago e some no mundo. Então você indica isso, Patrícia? Nunca. Eu não indico isso. Cada pessoa tem o seu motivo, cada pessoa tem aí a sua história, a razão pela qual vai enfrentar isso, né? Eu tive a minha história com problemas de ameaça no Brasil, ameaça de morte, ameaça da minha família, e eu tive os meus motivos. Eu tenho pessoas da minha família que também vieram pelo mesmo motivo, foram ameaçadas por pessoas perigosas, pessoas que têm acesso a outros países e não tinha como fugir, então essas pessoas vieram pra cá. E, infelizmente, é uma alternativa perigosa, mas quando a pessoa tá naquele momento de desespero, como eu estive, como essa pessoa que eu tô mencionando também esteve, a gente não quer pensar, a gente fecha o olho e faz ali naquele momento de desespero. E foi o que aconteceu. Mas se você não tem motivo plausível para você passar por isso, não passe. Não passe, tente o seu visto. Última pergunta do tema imigração. Como as crianças se comportaram quando estavam presos na imigração? Tem algum brinquedo? Sim.
Quando você entra lá pra dentro, são várias tendas onde cada país vai ficar. Não fica brasileiro com africano, com cubano, com indiano, não. Tem a tenda do Brasil, tem a tenda da África, tem a tenda de Cuba, tem a tenda da Venezuela, entendeu? Tudo separadinho por país. Eu tô falando do lugar que eu estava. Não sei se o lugar que outra pessoa estava é diferente. E cada tenda tinha, assim, os brinquedos, um escorregador, uma pecinha de montar, uma bola, para as crianças se distraírem e não surtar, porque tá ali dentro de uma bolha, né? Um frio. Então, tem uns brinquedinhos ali. Mas já te falo que quando criança começa a passar mal, dá febre, escorrer nariz, nenhum brinquedo resolve. É terrível. Vamos iniciar o tema corte. A corte, para quem não sabe, é uma espécie de tribunal onde você, né, encara o juiz e conta os seus motivos, conta a sua história, juntamente com o advogado, né? Porque você sozinho não vai conseguir resolver, não vai responder por si só. Então você precisa de um advogado ali para estar te instruindo e estar respondendo por você. E a corte é isso, é você se apresentar perante o juiz e ele tomar uma decisão a respeito da sua situação, seja ela corte de trânsito, seja ela corte de imigração. A corte de imigração, quando você é liberado lá na fronteira, quando você é liberado para os Estados Unidos, você já sai com uma apresentação marcada. Não é a primeira corte, é uma apresentação, onde você vai levar para eles o endereço que você tá, onde você vai atualizar eles dos seus dados. E eles vão te entregar uma nova marcação de corte. Tem gente que tem corte todo ano, tem gente que tem corte de 2 em 2 anos. Teve gente que tinha uma corte hoje e foi remarcada para 2024. Uma seguidora minha que falou. E você jamais na sua vida pode deixar de ir nessa corte. Jamais na sua vida. Se você mudar de endereço, você tem que mandar um e-mail para o ICE, para a imigração, para atualizar o seu endereço novo. Se você mudar de estado, você tem que fazer a sua transferência de corte para o estado em que você vai se mudar. Se você... Qualquer coisa que acontecer, se você mudar de telefone, número de telefone, você tem que atualizar a imigração, o seu novo número de telefone. Eles precisam estar por dentro da sua vida. E quem usa tornozeleira é para esse tipo de monitoramento, mas quando eles veem que a pessoa não tá contando mentira, que a pessoa tá ali mesmo, dentro daquela área permitida pela tornozeleira, claro que é um raio longo, você pode viajar, não pode sair do estado, se eu não me engano, mas você pode viajar dentro de Massachusetts, por exemplo, ou dentro da Flórida, ou dentro de, entendeu? Dentro do seu estado. Então, eles só retiram a tornozeleira quando eles percebem que a pessoa não está contando mentira, que a pessoa está mesmo ali dentro daquilo que ela falou que ia viver, né? E a tornozeleira costuma ficar nos homens, eles costumam colocar a tornozeleira nos homens. Eu saí do tema da corte e já tô no tema da tornozeleira, mas enfim. Eles costumam colocar a tornozeleira nos homens, mas no meu caso, na minha experiência, colocou em mim e no meu marido. A minha tirou com 3 meses e a do meu marido tirou com 6 meses. E não tem critério. Eu já ouvi gente falando que ficou mais de anos com a tornozeleira. Como também já ouvi pessoas falando que com 15 dias eles retiraram. Então não existe uma regra, um critério. Eles fazem o que eles querem. E quem somos nós para poder questionar o trabalho do ICE, que é o órgão responsável pelos imigrantes. Vamos pro próximo tema. Esse tema é um dos mais preocupantes, né? Emprego. Você conseguiu um emprego rápido? Sim. O que eu fiz? Eu vou te contar o que eu fiz e vou te dar alguma dica também. Eu sou cabeleireira, eu sou maquiadora, sou designer de sobrancelha. No Brasil eu tinha salão. Quando tava tudo certo para eu poder vir para os Estados Unidos, eu comecei a pesquisar. Entrei no Instagram e comecei. Salões em Framingham, estúdios de maquiagem em Framingham. E comecei a entrar em contato com essas pessoas pelo WhatsApp, que tava no link, na biografia, ou tava anotado em alguma postagem, e eu chamava no WhatsApp, e eu até ligava e falava, olha, eu tô indo pra aí, eu quero saber se eu tenho chance de trabalhar com algum de vocês, no salão tal, até que eu encontrei uma pessoa que me colocou num grupo de salões de Framingham, e lá eu me apresentei, disse a data provável que eu ia chegar, porque eu também não tinha certeza, e eles me receberam assim, de braços abertos no grupo. Beleza, eu já fiquei tranquila porque eu já tava dentro do grupo.
desse grupo do WhatsApp. Então, quando eu cheguei aqui, a primeira coisa que eu fiz foi entrar em contato com a ADM do grupo e falar: olha, você me colocou no grupo, onde é o seu salão? Gostaria de me apresentar pessoalmente, te mostrar meu trabalho, eu preciso muito trabalhar, eu quero muito trabalhar na minha área e tal, e tal, e tal. E ela me recebeu com muito amor, com muita educação. Então, eu digo que foi algo de Deus. E eu fui nesse salão e já comecei a trabalhar e foi o meu primeiro emprego. Já no outro dia, eu cheguei aqui no dia 10, no dia 11 eu já estava trabalhando na minha área. E ali eu sou muito comunicativa, então ali eu fui fazendo amizades, eu fui pegando o WhatsApp, todas as clientes que eu lavava cabelinho, que eu servia cafezinho, eu falava assim: eu sou maquiadora e a moça do salão não tem maquiadora aqui, se você precisar, anota meu WhatsApp aí, me chama que eu posso ir até a sua casa. Eu fiz isso, gente, sem ter um pó compacto pra passar numa provável cliente, eu não tinha nada, muito menos dinheiro pra comprar, eu tinha que trabalhar primeiro, né? Detalhe muito importante, eu cheguei no início do verão. Isso tudo influenciou porque os salões lotam no início do verão. Quando você tá no inverno, o trabalho de maquiadora e cabeleireira cai no inverno? Não. Mas o trabalho que aumenta é o domicílio, é aquele que você vai escovar na casa do seu cliente, é aquele que você vai maquiar na casa do seu cliente. Mas no verão, os salões lotam. Então eu consegui essa vaga porque eu estava na boca do verão. E eu trabalhei por 10 dias nesse salão. Por que eu saí? Porque estava me consumindo de domingo a domingo. E eu tenho 2 filhos, eu vim com os meus 2 filhos e eu não tinha com quem deixar. Então o que eu fiz? Eu tava lá no salão, mas procurando um plano B. E eu saía na meia hora do almoço, andei Framingham inteiro pedindo emprego. E eu consegui o emprego, o meu segundo emprego numa loja de roupa brasileira. Com 18 dias dessa loja, eu virei gerente da loja. Eu trabalhei lá por 6 meses. E por que eu saí? Eu saí porque eu já precisava de um aumento. Eu tava sendo gerente, eu tava tendo muita responsabilidade nas minhas mãos, mas a responsabilidade mesmo de chave de loja, senha de cofre, pagamento de funcionário, cheque de aluguel, todas as responsabilidades de uma empresa estavam na minha mão e eu não estava ganhando para isso. Um vendedor conseguia ganhar mais do que eu, porque ganhava comissão. Então, eu estava pedindo aumento e eu não estava tendo esse aumento. A minha ex-patroa não me deu esse aumento. Então, eu rapidamente procurei um plano C para eu poder rapar fora. E eu fui para uma outra loja de roupa que me pagou mais, tá? Que me pagou acho que $200 a mais, que para mim já era assim uma ótima melhoria. E acabou que eu comecei a trabalhar para uma americana que tem uma doença que limita ela um pouco, que é o mal de Parkinson. Ela limita de fazer coisas tipo de movimento brusco, sabe? Então ela precisa muito do meu auxílio pra tudo. Então, como eu trabalho pra ela, eu já ajudo a fazer marcações de consulta, a levar no médico, a ir no mercado, a organizar o closet. Eu só não limpo a casa dela, ela já tem uma house clean que trabalha pra ela, mas eu cuido das coisas pessoais dela e durmo na casa dela 3 vezes na semana. E por ela ser americana, os americanos, eles super valorizam o nosso trabalho. Ela me paga por hora. Graças a Deus eu não ganho mal e eu faço 60 horas por semana e assim, não é fácil, mas Deus tem me dado força, eu tenho gostado bastante e eu pretendo ter esse emprego enquanto essa minha patroa americana tiver vida e eu oro pra ela ter muita vida e saúde, acreditem. Um tema muito pedido também, escolas, matrículas, tudo pros nossos filhos, né? Patrícia, tem escola pública aí? Com certeza, e graças a Deus, as melhores. O meu filho estuda aqui em Framingham, numa escola pública de Framingham, em que eu fiz a matrícula assim. Liguei para a Secretaria de Educação, que eu vou tentar, gente, eu prometo, deixar na descrição desse vídeo o número, para vocês já ligarem. E efetuei a matrícula. O que me pediram? Cartão de vacina. Cartão de vacina do seu filho tem que estar aqui nos Estados Unidos. Então, se você tá se programando pra vir, tá montando aí a sua mala, a sua pastinha, confere se o cartão de vacina tá lá e se as vacinas estão em dias. Aqui nos Estados Unidos tem 2 vacinas a mais que no Brasil. Então, quando chegar aqui, o seu filho vai tomar essas 2 a mais. Se o cartão de vacina não tiver aqui, o seu filho vai ter que tomar todas. Todas novamente. É uma judiação. Então, não esquece. Tenha o seu passaporte em mãos ou uma foto legível para a matrícula do seu filho. Então, vamos lá, faz a listinha aí, anota para você não esquecer. Cartão de vacina com as vacinas em dia, passaporte em mãos. Tira uma foto do seu passaporte antes de você vir, manda para algum familiar, porque se chegar aqui na imigração e eles
recolher o seu passaporte e não te entregar, pelo menos alguém da sua família que ficou no Brasil tem a foto para te mandar e você vai precisar usar essa foto para tudo, para matrícula, para abrir conta no banco, para comprar seu carro, para poder fazer plano de saúde, para poder fazer tudo que você puder imaginar. Então, essa é uma dica valiosíssima. Tenha uma foto guardada com alguém dos seus passaportes, beleza? Então, você vai precisar do cartão de vacina, passaporte, certidão de nascimento, se você for casada, certidão de casamento, seu documento pessoal, que é a identidade do Brasil mesmo, e a identidade do seu marido. Na maioria das vezes não pede. Muita gente fala que eles pedem o histórico escolar lá do Brasil. Mas pra mim não pediu. Não sei se é porque o Lucas entrou aqui na primeira série e ele não ia ter um histórico escolar no Brasil e eles têm essa noção e não me pediram. Mas se o seu filho tá na quinta série, sexta série e você tá vindo, traga também o histórico escolar para saber, para eles terem uma noção do nível de aprendizado em que o seu filho está. De qualquer maneira, vai ter um teste de linguagem. Quando você efetuar sua matrícula, você vai receber um e-mail com a marcação de um teste de linguagem. O seu filho pode tirar 0 nesse teste, não tem problema. Eles só precisam saber do nível de inteligência e quão rápido o seu filho vai receber o inglês dentro da cabecinha dele. Então, o meu filho, por exemplo, de 7 anos, primeira série, tirou 0 no teste de linguagem. E isso foi ótimo porque eles colocaram 2 professoras em cima dele, uma de inglês e uma intérprete. E isso facilita a vida dos pobrezinhos que ficam ali sofrendo bullying, né? Esse é o Lucas, é o meu filho mais velho. Ele chegou aqui nos Estados Unidos com 7 anos e ele fez 8 anos aqui. E ele vai falar um pouquinho como foi a escola no primeiro dia e como tá sendo. Quando eu cheguei, eu não sabia muito inglês, então tinha uma professora que falava português e inglês lá, ela ajudava. Então, aí depois de uns 3 a 2 meses, eu comecei a entender, eu não precisei de muita ajuda. E foi meio difícil, né, sem saber ler o português, sem saber ler o inglês, complicou um pouquinho mais, né? Ele não era alfabetizado em português no Brasil, então isso dificultou a alfabetização do inglês. Mas de 2 a 3 meses ele já não estava precisando mais da professora que fazia a tradução, né, Lucas? E com seus amigos? Os amigos também ajudam, eu percebi no dia que eu fui na escola. Não, a maioria é menino, né, porque metade dos meninos lá não só falam inglês. E o Lucas vai dar um recado, vai confortar seu coração. Então pode ficar tranquilo, porque seu filho ele vai aprender inglês praticamente primeiro do que você, por causa que cada minuto da aula é só inglês. Porque é bem difícil no segundo ano, assim, ter professor em português. Ele tá querendo dizer que na segunda série ele usa mais o inglês na escola, é isso? Que pelo menos a minha professora na segunda série só é americana. Então, a maioria do tempo é inglês. Mas a minha agora da terceira série, ela já fala português e um pouquinho de português e americano. Eles priorizam o inglês. Mesmo que eles saibam falar português, eles priorizam o inglês, né? Porque é isso que as crianças precisam agora. E o que ele quis dizer é que o seu filho vai aprender primeiro do que você. Ele me ajuda a resolver questões com americanos. Tipo, de vez em quando eu vou até sozinho na office. E resolve as coisas pra mim em inglês. Isso é muito bom. Um tema mega importante também é o plano de saúde. Já falei de aluguel e agora eu vou falar do plano de saúde. Por que escolher Massachusetts? Porque Massachusetts tem plano de saúde grátis para imigrante. Grátis para imigrante. Eu estou falando com propriedade porque eu fiz o uso do plano de saúde. Eu passei mal em plena sexta-feira, fui muito bem atendida no hospital de Framingham e passei por uma cirurgia de apêndice, tudo pelo plano de saúde, sem custo nenhum. Como fazer esse plano de saúde? Aqui em Framingham tem um espaço que chama Brazilian Center Braces. Coloca no Google aí, não me pede o número, coloca no Google. Brazilian Center Braces. E você vai ligar e falar, olha, eu tô precisando de plano de saúde, eu acabei de chegar nos Estados Unidos com os meus filhos e eu não posso ficar sem plano de saúde, como eu faço para fazer a aplicação? E eles vão agendar um dia, você vai lá levar todos os seus documentos que você tem, passaporte e certidão de nascimento dos seus filhos.
é o que eles vão te pedir. E chegar lá, eles vão te ajudar a preencher um negócio, um formulário para esse plano de saúde, e você tem que ser aprovado. Mas eu não, acho que com 3 ou 4 dias ele me deu a resposta dessa aprovação. Geralmente quem tem filhos já é aprovado de cara, porque se tem uma coisa que o governo dos Estados Unidos prioriza, são os nossos filhos. Os nossos filhos têm a maior atenção, os nossos filhos têm todo o respaldo, os nossos filhos têm tudo. Quando eu entrei aqui nos Estados Unidos, eles falaram comigo lá na fronteira: o seu filho é mais nosso do que seu, então abre seu olho. Então os nossos filhos têm a prioridade aqui. Então esse plano de saúde é dificilmente negado para quem tem filho. E o cartão do plano de saúde chega na sua casa com 10 dias e você já pode fazer o uso, não tem carência. Se passar mal no outro dia, você já pode procurar um hospital. Dentista, óculos do meu filho foi pelo plano de graça. Como eles tratam as crianças na escola? Todos os deveres escolares são em inglês. Embora as escolas tenham muitos brasileiros, muitos imigrantes, Lucas tem muitos coleguinhas brasileiros, posso te dizer que a maioria, todo o conteúdo da escola é passado em inglês. Como o Lucas falou aqui anteriormente, ele mal usa o português em sala de aula. Todos os professores são americanos. Costuma ter um ou outro ali que fala pouco o português, mas eles não usam o português normalmente. A língua principal da escola é o inglês. O Lucas teve uma intérprete por 2 ou 3 meses, mas logo ele já não precisou mais, porque cabeça de criança é vazia, o inglês entra com muita facilidade e logo eles já não precisam mais. Então, assim, o seu filho, quando chegar aqui, ele vai... É perigoso ele esquecer o português, porque ele só vê o inglês na frente dele. O imigrante aqui nos Estados Unidos consegue abrir conta em qualquer banco somente com o passaporte. Em qualquer banco, somente com o passaporte. Eles não perguntam pra você se você é legal, se você é turista, se você... Não pergunta o seu status migratório. Eles simplesmente... abrem a sua conta no banco, você pode ter sua conta, vai chegar o seu cartão na sua casa, você vai usar ali débito. O crédito que não, o crédito é só depois que você tem o IT number ou o social, que é para você declarar imposto no país e tal, você tem que montar o seu crédito, você tem que construir o seu crédito, então não é simples ter cartão de crédito aqui nos Estados Unidos não, mas o cartão de débito ali para você movimentar a sua conta, entrada, saída, trocar cheque, você consegue. Você consegue sendo um imigrante. E aqui a maioria das empresas fazem o pagamento no cheque. Então você troca ali o seu cheque no banco e o seu banco também te disponibiliza talão de cheque. Eu já não tô nem seguindo o tema mais não, viu, gente? Eu já tô respondendo aleatório já, porque é complicado. Eu me perco toda aqui, é muita pergunta que tá lá. Eu tô indo lá no meu Instagram, pegando a pergunta, filmando, salvando e trazendo pro YouTube. Então, é muita coisa pra mim. Quantos dias foi de quando você saiu do seu país, do Brasil, até colocar os pés em solo americano? Eu saí do Brasil dia 28 de abril. Dia 27 de abril, fui para São Paulo, México, do México para outra cidade do México, depois para outra cidade do México. Fiquei detida, fui liberada e isso tudo... eu pisei mesmo nos Estados Unidos, tomei meu primeiro banho nos Estados Unidos no dia 10 de maio. Então eu saí no dia 27 pro dia 30, 3 dias. Foram um processo aí de uns 14 dias até chegar nos Estados Unidos. Volta no tema da corte. Calma aí, deixa eu ler a pergunta. Para vocês que foram ilegais, o que é falado na corte e de quanto em quanto tempo tem corte? A corte é para o juiz te ouvir, né? A corte é para o juiz ouvir sua história e a corte é para o advogado apresentar a sua defesa, contar o que te levou a invadir o país, né? Pelo México. E geralmente tem corte de 1 em 1 ano, tá? Eu não sei para outras pessoas, mas eu não tive corte ainda. Tem 1 ano e 6 meses, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. Tem 1 ano e 5 meses que eu tô nos Estados Unidos, eu ainda não tive corte. A minha corte está marcada para novembro agora. E eu não sei nem se vai ter, porque eles costumam chegar perto do dia da corte e remarcar ou cancelar. Uma seguidora minha me falou ontem que a corte dela estava marcada para hoje e eles ontem mandaram um e-mail para ela remarcando para 2024. Então, vamos lá. Existe chance de ser deportada? Olha, eu não sei te falar quantos por cento de chance existe,
Mas existe. Existe chance não de ser deportada assim, me pega aqui, vai lá, vai embora. Não tem nem direito de pegar suas malas. Não. Eles te dão... geralmente acontece na corte, né? Vai na corte e todas as cortes têm chance de você ser deportado. Eles te dão uma carta te determinando um tempo pra você sair do país. Eles perguntam, você quer sair por conta própria ou você quer ser deportada? Porque sair por conta própria é você que compra passagem e vai por livre e espontânea vontade dentro daquele tempo limite que ele te impôs. Ser deportada é eles que vão agilizar os processos de deportação e a passagem e vão te mandar embora. Então, ali, eles te dão um tempo. Por exemplo, você tem 3 meses para poder sair do nosso país. E nesses 3 meses é o tempo que você tem para o seu advogado correr e, reivindicar isso aí. E geralmente consegue. Eu conheço pessoas que foi na corte, o juiz deu uma carta de deportação. A carta de deportação chegou no endereço e determinou, eu acho que 90 dias para eles saírem. Mas eles buscaram um advogado correndo, porque até então eles não tinham advogado, que é um erro tremendo. Eles buscaram um advogado correndo e recorreram e conseguiram ficar. O advogado vai conseguindo ali engavetar o seu processo. Vai passando outros processos na sua frente, você vai ficando para daqui 1 ano, para daqui 2 anos, até o juiz te ouvir de novo e remarcar uma nova corte, você vai ganhando tempo e ali vai montando de trabalhar e fazendo a sua vida, juntando seu dinheiro para qualquer eventualidade você estar prevenido. Geralmente pega a gente desprevenida essas cartas de deportação, tá queimado, repreendido em nome de Jesus, mas enfim. Basicamente é isso, eu só tô falando o que eu realmente entendo e o que eu realmente vejo alguém vivendo, assim, eu não tenho bagagem para falar tanto, não. Pergunta muito frequente no meu Instagram, inclusive se você não me segue no Instagram, vai lá, tá? Eu coloquei bem no inicinho do vídeo meu @ e me segue lá, que lá eu posto assim meu dia a dia, tudo. Pensa em ter filho americano? Deixa eu pôr a perguntinha aqui pra baixo. Pensa em ter um filho americano? Não, gente, eu não penso em engravidar agora. Não sei, talvez no último ano, vamos supor, eu tô programada pra ir embora em 2026. Aí no 2026, 2025 eu engravido, o neném nasce aqui e eu vou embora. Talvez, assim, é algo assim que passa pela minha cabeça, mas no momento não. Isso atrapalharia, engravidar atrapalharia muito o meu trabalho, por eu trabalhar com americano. O americano não aceita grávida trabalhando, então eu perderia meu emprego. Então não, pelo amor de Deus, não é meu plano agora. E lembrando que filho americano não dá documento pra quem entrou pelo México, tá? Desiludam com isso. Entrou pelo México, esquece documento através de filho americano. A não ser que o seu filho cresça e vai se alistar no exército e ele vai virar um militar, ele vai trabalhar na polícia, ele vai trabalhar no exército, não sei. Também não tenho embasamento pra falar sobre isso, mas é o que eu já escutei de advogados. É somente se o seu filho americano que nasceu aqui, você entrou pelo México, ser um militar, servir o país de alguma forma quando ele tiver 20 anos, sei lá, 21, aí ele pode te passar o documento aí, o green card, porque ele serve o país. Aí, beleza. Do contrário, filho americano não dá documento pra quem veio pelo México. Se você veio de visto, eu acho que sim. Eu acho que você consegue documento através do seu filho americano, mesmo assim, depois de 21 anos, tá? Então, isso é muito complexo, gente. Muito complexo. Mas vocês podem tirar essa dúvida com o advogado de vocês ou o advogado que eu tô sempre indicando toda semana lá no meu Instagram. Ótimo tema, custo de vida nos Estados Unidos. Vou te falar do meu, tá? Vou falar o meu custo de vida. Eu sempre gosto de falar a minha experiência. Que aí, tipo assim, vocês entendem que eu não estou contando mentira. Eu estou contando a minha experiência, desculpa. Eu pago 2.336 de aluguel. Pega a calculadora aí que eu tô com preguiça de somar esse negócio. 2.336 de aluguel. A conta de água vem junto no meu aluguel, então costuma dar 2.400 e pouquinho. Então vamos pôr 2.500 de aluguel, água, luz e parqueamento, porque aqui eu também pago $15 para estacionar meu carro. Então, 2.500 da minha despesa de casa. Eu gasto em média de $400 de comida por mês, tá? $400, vamos pôr mais 100 de açougue, tá? Mais $400 do seguro dos meus 2 carros, mais $200 das internets do celular e da minha casa, mais a babá, que eu não mando todos os dias pra babá, e eu já vou entrar no tema da babá, mas vai somando aí. Pra você que tá vindo com filho pequeno e precisa de babá, meu Deus do céu. Não, pra ela que tá lá trabalhando, é pouco. Pra nós que tá começando agora a vida e vai pagar, é muito. Então, assim,
Quando eu cheguei, eu pagava $250 por semana de babá. $250, ou seja, $1.000 por mês de babá. Hoje eu não pago isso mais porque eu só trabalho segunda à noite, terça à noite e sexta o dia todo. Então, eu não preciso de babá nem na segunda nem na terça. Eu olho os meus filhos todos os dias, o Lucas vai pra escola e eu olho a Alice. E na sexta-feira que eu trabalho o dia todo lá na minha americana, é o único dia que eu preciso de babá. E a babá é $30 o dia. Tem lugar que é 30, tem lugar que é 35, eu já vi até de 40. Então, eu só pago $30 por semana da sexta-feira da babá. Os outros dias sou eu que olho, mas é em média de 250 a 300 se você tem 2 filhos por semana. Vamos finalizar com esse tema muito importante. Eu tive que deixar ele por último, né? Estratégia, o meu marketing. Enfim, é um ótimo tema. Salários e profissões. Quanto ganha uma house clean nos Estados Unidos, Patrícia? Em média de 600 a $800. 800 se ela pegar uma dona de schedule bem bacana, que tem muitas casas. Talvez 800 se ela dirigir, tá? E ir buscando as outras meninas. Então, isso tudo leva em conta. Se você consegue dirigir, se você já dirigia no Brasil, né? E consegue seguir o GPS aqui, a dona de schedule super valoriza e te paga a mais por isso. Se você não dirige, se você precisa ser buscada na sua casa, o seu salário cai. Então, gira em torno de 600 a $800 por semana. O seu marido na obra provavelmente vai começar com salário inicial de 15 a $16 a hora. E a profissão provavelmente vai ser demolição. Eu falo porque o meu marido também começou na obra como demolição e não subiu o salário. Ficou 4 meses trabalhando nisso e o salário não subiu. Por fim, ele foi pro aplicativo. Por quê? O aplicativo, ele conseguia fazer em média de $150 por dia. E acreditem, o aplicativo é muito melhor no inverno, porque quando vai ter chuva, muito frio, tempestade de neve, situações em que o americano ou o brasileiro que vai pedir no aplicativo não quer sair de casa, o aplicativo paga um pouco mais, o aplicativo te dá alguns desafios para você cumprir e ganhar bônus, enfim. No inverno é muito bom para aplicativo. Então, se você vai chegar no inverno, você já fica sabendo que é bom seu marido arrumar o aplicativo para fazer. Não sei como arruma, não tenho contato de quem arruma, é só uma opção para você estudar aí nas redondezas em que você vai chegar, tá bom? Se você é cabeleireira, maquiadora, e tem um Facebook e tem muitas fotos do seu trabalho, você já vai anunciar, faltando uma semana para você vir para os Estados Unidos, você já anuncia no bazar de Boston, bazar de Framingham, bazar de Worcester, escreve bazar e o nome da sua cidade, a cidade que você vai, sempre na frente, Maralist, anota aí, Maralist, é um grupo no Facebook muito bom para postagens assim, para vendas e negociações. Então, você posta aí o seu trabalho, posta muita foto, posta um monte. Todos os grupos, eu participo de 28 grupos dos Estados Unidos e eu posto em todos o seu trabalho para você conseguir captar alguma cliente ou outra. Mas a dica que eu te dou é, inicie em algum salão, inicie em alguma loja de roupa, algum lugar que tem muito fluxo de pessoas, mesmo que você ganhe um pouquinho menos, que foi o que eu fiz, eu mesmo fiz a minha clientela. Eu mesmo peguei o contato das minhas clientes. Então, pra mim, foi perfeita a estratégia. Uma escova comum no cabelo aqui gira em torno de 35 a $50, tamanho PMG do cabelo, né? Então, vai até 50 a $60, depende também se você tem uma estrutura para atender sua cliente, um produto de qualidade. Design de sobrancelha é de 25 a $35 com rena, se eu não me engano, não tenho muita certeza. A depilação eu não sei o preço, mas gira em torno desse preço. Na verdade, é quase igual o valor do Brasil, porém em dólar. Então já fique sabendo, uma progressiva, por exemplo, num cabelo médio é R$120 no Brasil, aqui é por volta de 120, $130. Então você vai tirando por base isso aí. Então se você fizer aí uma cliente por dia, por exemplo, de progressiva, você já ganha o dia de uma house clean, entendeu? Então você investe na propaganda do seu trabalho. Resumão para finalizar, mecânico de carro ganha muito bem aqui, viu? Mecânico de carro, eu conheço um que ganha $1.800 por semana. Lanterneiro também ganha muito bem. Que mais, gente? Pintor, a pintura é um serviço até mais tranquilo, mas costuma pagar muito bem. Soldador, meu Deus do céu, soldador ganha muito bem, é 35, 40 até $70 a hora do soldador, se ele fosse assim, profissional porreta aqui nos Estados Unidos. Que mais, gente? Costureira, tá? Costureira ganha muito bem aqui nos Estados Unidos.
E um custo de vida para um casal com 2 filhos gira em torno aí de uns $5.000 por mês, viu? $5.000 por mês. O casal tem que ganhar no mínimo $6.000 por mês para viver tranquilo aqui, né? E orando para não aparecer intercorrência nenhuma, nenhum tipo de problema e viver um pouquinho no limite, tá? Vendedor de carro também ganha bem, viu? Ganha mais comissão do que salário fixo, mas ganha bem. Se empenhar, ganha muito bem. Se trabalhar numa boa empresa, ganha muito bem. E é isso, gente. Hoje, graças a Deus, eu trabalho com a minha americana, não ganho mal, igual eu falei com vocês. E também trabalho na minha profissão de maquiadora e cabeleireira, também não ganho mal. A junção dessas duas profissões me deixa super confortável, super tranquila. Por exemplo, esse mês eu quase não tenho vaga para cabelo e maquiagem nos finais de semana, que são os únicos dias que eu posso trabalhar. Então, investe na sua área. Isso é a parte mais inteligente, tá? Finalizamos, então, uma sessão de pergunta. Deu mais de 35 minutos de vídeo, então eu não quero prolongar tanto, né, a mais do que isso, para não ficar chato e não ficar difícil para quem tá querendo assistir tudo, ver até o final. Então é isso, eu com certeza vou fazer uma parte 2 com as outras perguntas que eu não dei conta de responder. E eu sempre coloco caixinha de pergunta, caixinha de conselho, toda sexta-feira lá no meu Instagram. Então se você não me acompanha lá, vendo a minha rotina todos os dias, da hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir, vai lá. Eu vou deixar o arroba aqui embaixo pra você. Curte, comenta, compartilha aqui, se inscreve no canal, me ajuda, você sabe muito bem que, né, vocês me ajudam que eu ajudo vocês. É isso, espero ter ajudado. Então, ficou alguma dúvida? Se ficou até o final, deixa aqui nos comentários pra eu saber. Um grande beijo.